ridículo de violar a lei e os tratados bilaterais tão descaradamente como ele faz. Ele nem se incomoda em explicar, né? Boa noite, doutor Martim de Luca. É um prazer tê-lo aqui. A minha pergunta é o seguinte: Alexandre de Moraes, a meu ver, não é apenas o personagem, mas ele representa um pensamento jurídico que é de transformar, por exemplo, a jurisdição da internet. Ele fala muito de uma espécie de controle global da internet e por isso eu acho que ele insiste em emitir ordens ilegais para dentro dos Estados Unidos, como se ele tivesse uma espécie de jurisdição universal sobre a internet. Porque não custaria ao ministro fazer as coisas pelos caminhos legais, mas ele parece que ele quer assumir uma doutrina sobre o controle da internet. E o senhor outro dia, num escrito seu, o senhor falava de soberania digital. O senhor poderia explicar como isso é visto pelo senhor enquanto advogado do Trump Media e do Rumble? Cada país tem suas regras. É pouco sério e seria engraçado se não fosse tão triste o presidente Lula falando tanto de soberania, né? O ministro Alexandre de Moraes falando tanto de soberania, quando pelo menos no caso do Rumble, quem encaminhou todos os mandados foi ele sozinho, né? Ninguém mandou ele encaminhar mandados dentro dos Estados Unidos para atingir cidadãos americanos, empresas americanas, pedir que quebre a lei dos Estados Unidos para cumprir com ele. Também a Rumble tem sido acusada de tudo, também de alinhar o timing com quando foi a denúncia do ex-presidente Bolsonaro. Quem digitava tudo isso era Alexandre. Alexandre escolhe quando vai ser a denúncia feita contra Bolsonaro. Alexandre escolhe quando ele vai encaminhar as ordens de censura sigilosas para Rumble. Alexandre escolhe quais são os prazos que ele vai dar a Rumble para responder. Então estamos numa situação que ele digita todos os tempos. Então, assim, o ataque à soberania digital dos Estados Unidos, estamos falando digital porque vai através do que está na internet, mas pedindo para empresas americanas tomar ações contra cidadãos americanos ou residentes americanos e ações que violam a lei americana para cumprir com os mandados ilegais dele, tem sido sistemática, deliberada e reiterada, né? Concordo, talvez ele um grado de doutrina. Seria muito interessante entender se o resto dos ministros brasileiros concordam com essa doutrina, se o executivo concorda, porque aí já estamos falando de outro patamar, né, de confrontação. Mas, por enquanto, parece ser ele. A gente não conheceu um caso de outro ministro ou de um outro juiz brasileiro ou delegado da Polícia Federal que tem encaminhado ordens e mandados unilaterais às costas do governo dos Estados Unidos. Isso não tem acontecido no passado e não tem acontecido com o Alexandre de Moraes. Ele mesmo tem feito isso corretamente centos de vezes. Só que resolveu começar a fazer ilegalmente. Soberania digital é um término que acaba se virando muito mais relevante e importante, porque existem pessoas, muito poucas, aliás, no mundo como Alexandre de Moraes. Senão nem estaríamos falando de soberania digital, porque quem pode ser tão ridículo de violar a lei e os tratados bilaterais tão descaradamente como ele faz? Ele nem se incomoda em explicar, né?